Olá! O meu último vídeo que eu gravei foi sobre o relógio de Apocalipse, que está junto ciência e fé. Está comprovado pela ciência e também pelos os cientistas e pelo o religioso, como foi dito lá no domingo espetacular do final do tempo. Então, a mensagem que eu venho trazer agora está complementando. Se você ainda não assistiu o meu vídeo anterior do relógio de Apocalipse, que está confirmado pela ciência, entre lá e assista, para você poder ficar firme e perto do nosso Deus, porque chegará a hora de estarmos diante do trono, conforme a visão de João, que ele teve a visão do trono de Deus. E nesse trono, quem não tiver limpo, lavado as roupas no sangue de Jesus, não tiver aceito como Salvador, não entrará no gozo eterno ao lado do nosso Deus. Então vamos estudar um pouco sobre a característica da visão do trono que João teve, que está em Apocalipse 4, do 2 ao 7. Imediatamente eu me achei em espírito, e armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E é esse que se acha assentado, é semelhante o aspecto de pedra de jaspe e de sadrônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados neles, vestidos de branco, em cujas cabeças estão a coroa de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, um como um mar de vidro, semelhante a cristal. Há também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, com olho por diante e por trás. Esta é a visão que o apóstolo João teve. Ele foi levado em espírito a respeito do nosso Deus. O mundo está apavorado com a revelação científica, que está de acordo com Mateus 24, sobre o final do mundo. E quando isto acontecer, todos têm que vão se apresentar diante do trono. Então vamos ver quem está nesse trono. Deus está entronizado e governando o universo e o nosso destino. No meio das provas e das tribulações, precisamos fixar os olhos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente quando olharmos todas as coisas, inclusive as tribulações desse aspecto do trono, é que alcançamos o verdadeiro discernimento da história. O trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento, um símbolo de soberania inabalável de Deus, o verdadeiro centro do universo. Ele está no céu. E esse trono tem a característica da graça e da misericórdia, do juízo e da santidade. O nosso Jesus, hoje ele está dizendo: vinde a mim. Ele não exclui ninguém. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador abraçarão a graça, serão lavados no sangue do Cordeiro e no dia, diante do grande trono, estarão com suas vestes purificadas, porque diante do trono tudo está às claras, diante do nosso juiz. O nosso Jesus hoje é advogado, mas virá o dia que estará no trono como juiz.
Aquele que o rejeitar, que o rejeita como Salvador, não terão bons resultados. Então vamos estudar a característica do arco-íris que está em volta do trono, que representa a graça e a misericórdia. O símbolo de graça e misericórdia de Deus e de sua aliança com seu povo, de não mais destruir. Aqui o arco-íris aparece antes da tempestade, pois a graça sempre acontece antes do julgamento. Ele está falando aqui, lá antes do dilúvio, no tempo de Noé, o Senhor, ou melhor, depois do dilúvio, que Deus destruiu toda a humanidade, porque não ouviram o ensinamento e a pregação de Noé, que Deus haveria de destruir o mundo, ninguém ria de Noé. Então hoje está de novo sendo repetido a história, a ciência sendo comprovado ao lado de Mateus 24, que os sinais é do final do mundo. Então nós que conhecemos a Deus, que confessamos a Cristo como Salvador, é tempo de renovar a aliança, se alinhar com os céus e de buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque diante de Deus ninguém finge. Ele vê o homem como o homem exatamente é. A graça sempre acontece antes do julgamento. Então, antes do trono, Jesus está dizendo hoje: vinde, aquele que aceita Jesus como Salvador não será condenado. Então, hoje é aceitar Jesus para que se livre da tempestade. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, pois Cristo já deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio e do juízo. Agora o sol da justiça brilha sobre todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador. E juízo, o relâmpago, as vozes dos trovões que saíam do trono, que João ouvia, evidencia o juízo e a ira de Deus. Os que recusam a misericórdia terão de suportar o juízo. Quem não foi purificado pelo sangue de Jesus terá que suportar o fogo do juízo divino. Hoje os homens escarnecem de Deus, cospe no seu rosto, zomba de sua palavra, diz que ele está errado, mas Deus está no trono e derramará o seu juízo. Na primeira vinda, Jesus veio em graça. Na segunda vinda, Jesus virá em juízo. O trono de Deus tem de manifestar em juízo contra os homens ímpios. Já temos 3 exemplos, olha. Já ocorreu o dilúvio no tempo de Noé. Já teve o fogo lá em Sodoma que destruiu todo. Teve o Egito, teve Babilônia, teve Jerusalém. Aqui são lugares que já foram julgados. Já souberam como é que é o juízo de Deus. Que nós venhamos atentar e para não sermos pegos de surpresa neste dia. O trono de Deus não é passivo. O juízo de Deus é de toda a terra e fará justiça. Ninguém escapará. Então, a ciência está avisando dos finais dos tempos. A Bíblia está dizendo da possibilidade do cumprimento das palavras de Jesus. Então é bom nós atentarmos para o que está sendo dito nas mídias, para os acontecimentos e nos prepararmos para quando chegar este dia nós estejamos preparados. Como é que nós estamos preparados? Revestido de santidade. E a santidade, o único jeito de ver a Deus é através dela. E como é que se consegue ser santo em um mundo que está com tanta depravação? Só aceitando Jesus como Salvador, aceitando o sacrifício dele na cruz do Calvário. A santidade do que eu estou falando é a transparência do trono de Deus. É esse mar de vidro que está em contraste com o mar de sujeira.
da poluição e do pecado, que está em Isaías 57, versículo 20. Para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado, limpo e puro. É preciso estar purificado, estar limpo. Não há sujeira nem corrupção diante do trono de Deus. Tudo é transparente, limpo, puro e santo. No céu não entra nada contaminado. Deus não se associa com o mal. Ele abomina o mal. Embora ame todos, não ama tudo. Então, Deus não tem compacto, nem se compactua, nem faz aliança com o mal e nem com o pecado. Deus não se ilude com discurso. Deus só se atenta e só olha para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e caminha em santidade. E agora é o tempo da graça, a qual Jesus está dizendo: vinde a mim, todos. Porque Jesus, ele não exclui, ele inclui todos. Ele quer todos no seu reino. Por isso o evangelho está sendo pregado nas mídias, nas igrejas, em todos os lugares. E ele fez esse cientista criar esse relógio do Apocalipse, que está confirmando os finais do tempo. Ele está dizendo: atentem, atentem, a ciência e a palavra de Deus estão andando junto para advertir a humanidade, dizendo: é momento de aceitar Jesus como o Salvador, limpar as vestes do sangue do Cordeiro, porque diante desse trono ninguém vai fingir de bom sendo ruim. Ah, mas pastor, vai ser maior a cobrança. Ah, pregador, vai ser muito maior a cobrança diante do trono, porque Deus não tem aliança com o mal. Quanto mais te é dado, mais será cobrado. Portanto, meu irmão, não brinque, não brinque, não brinque. Imite a Jesus. Jesus foi o maior diácono da nossa história. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. E um dia ele vai vir julgar a todos. Aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, hoje entram na porta da graça e não passarão pelo julgamento e a condenação eterna. Se esta mensagem tocou teu coração, se inscreva no meu canal, compartilhe o máximo que você puder, para que muita gente venha saber a resposta. Muita gente está aflito, está, como diz os antigos, atribulado com esta notícia apocalíptica. Então, a preocupação de todos deve ser aceitar Jesus como Salvador e praticar as Escrituras. Na Reforma, Martinho Lutero já dizia: somente a graça salva, somente a fé e somente as Escrituras. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. Seja meu parceiro neste meu ministério. Amém.